Fala, gente, belezinha? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui, cara. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu já vi esse vídeo enquanto tava almoçando hoje, tá? O vídeo é desse canal aqui, Craffer, né? É um canal relativamente novo. Eu não vi esse aqui, depois eu vou assistir, né? E esse vídeo aqui pintou pra mim. Eu tava assistindo aqui agora enquanto almoçava, achei massa pra caramba. É um canal que só tem esses vídeos aqui, né? Mas, cara, muito legal o vídeo. E ele basicamente fez o quê? Ele criou, né, um simulador de mercado, ou seja, 100 players lá com intenções reais, para tentar ver se os padrões que aparecem são reais ou é só uma ficção, né? Então, cara, achei um vídeo muito massa e eu vou dar o meu espetáculo aqui em cima, tá? Basicamente, é isso aí. Have you ever wanted an answer to a problem, but no one can agree on anything? All right, here's the problem. There are fake gurus out there who will sell you on Vários secrets caras to que, making money né, that don't ficam actually work. vendendo que Worse é isso, yet, que é these aquilo. gurus are É que proven aquele liars ainda who make their money mostra a cara dos from lying to malucos mesmo e beginner não tá traders who don't know aí, ó. anything. É On porque the other hand, 99% da there galera are que tá no mercado é YouTubers who fake, tá, call turma? out fake gurus, É golpista. claiming that patterns aren't real and Inclusive, it's just a weird psychology thing with how people ultimamente os buy mais and sell, and importantes it's aí, the nomes male do Brasil do equivalent of day trade, astrology. estão So caindo the bastante question pra esse still lado aí também. stands, is it real or not? Well, if we really want to put Enfim, this to the test, resumindo, we'll agora ele have vai to do it investigar aí e ele ourselves vai and criar. build an Aí, turma, eu entire vou market avançar um pouco, porque simulation ele tá falando muito from da parte ali de como ele tá tentando fazer o algoritmo funcionar, market, there mas are people who want to basicamente sell aqui ele vai and até others say explicar como é que $2 funciona a movimentação do preço, So our code né, makes usando the hot price dogs like como exemplo. Olha, se o hot dog é 5 e alguém quer pagar 4,95, beleza. Mas se custa 5, ninguém vai querer pagar 15, entendeu? Então, para o mercado funcionar e andar, ele precisa de algumas coisinhas lá. E a gente vai ver isso mais ou menos aqui, quando ele põe igualmente, né, as forças ali para tentar negociar, ele vê que ninguém sai do lugar, porque se o preço é 5 e o pessoal fica feliz em pagar 4,95 ou 5,5, o preço nunca anda. Então ele fica assim, ó. So we got random traders, but then we have trend followers who buy when it's going up. Aí ele coloca pessoas, né, pessoas de modo aleatório, aquelas que só seguem quando tem a tendência, e os HFT que são robôs de alta frequência, né? E depois ele também colocou as baleias aí, que são quem entra com a mão muito pesada para um lado X. Tá? Ainda assim, turma, ele tá falando que não consegue ver padrões aqui, etc e tal, e as coisas ficam bem feias. Estão. É praticamente inoperável um gráfico desses aqui, praticamente, tá? So I think if we want to have any hope of proving whether patterns are real or not, we're gonna have to try a different approach. So since we're trying to stay away from psychology, let's focus on these random traders. We're trying to prove that patterns are math-based, not psychology-based, so if we can prove that patterns show up even when the traders are completely random, then we've actually proven there's no psychology needed whatsoever. But the longer we ran each simulation, the more this kind of stagnating problem. Resumindo, ele quer tirar o fator, tá? A little bit up or down, vou avançar mais um but then pouquinho. it would just stop. It's almost as if these huge Aí, ó. walls. Não dá, né, para fazer robozinho de modo aleatório ali tudo. O que ele tem que... Modo aleatório não, né, tipo pesos iguais, etc. Porque todo mundo vai se entender ali e o mercado não anda. O que acontece? Ele começou a colocar modo randômico de operadores, tá? Totalmente aleatório. Em vez de colocar quem faz o preço e quem é o que pega o preço, ele começou a colocar tudo 50%. Vai, cara e coroa. Resumindo, gente, olha a mudança. Isso aqui, ó, até poderia ser interpretado como padrão de notícia, alguma coisa do tipo, mas olha o gráfico como é que fica. Quando ele literalmente programa as coisas para acontecer de modo 100% aleatório, randômico, sem favorecer um lado ou outro. Tipo, 50%, vai. Robôs que não têm a vontade de, porque é interessante. Não. Ou eu vou comprar ou eu vou vender, não sei. Vou apertar para compra, vou apertar para venda. Os dois lados estão fazendo isso. Olha como fica o mercado. Aqui, turma, até, né, já exagerando um pouco, dando meus pitacos aqui, aqui a gente já consegue inclusive ver, ó, tudo bem, né? Não tá bonitinho, mas já começa a ficar um negócio. Deixa eu ficar mais pro canto aqui, né? E a gente começa a ver, principalmente, cara, as bandeirinhas, como todo mundo fala, essas bandeirinhas, cara, ó, isso aqui já começa a aparecer, ó. Tá? Lembrando, é um teste, né, que ele está fazendo de modo totalmente aleatório e aí algumas coisas começam a aparecer. Olha essa bandeirinha, cara. Que coisa mais bonitinha, gente. Olha isso aqui. Né? Não, tem que ser amarelo, senão não dá para enxergar nada aqui. Né? Olha isso aqui como fica interessante. Né? Olha aqui como a gente já consegue ter, né, algumas coisinhas acontecendo. Por mais que não esteja 100%, tá? Porque não tá, mas já é um mercado que você consegue ver. E aí, né, não existem compradores e vendedores. A gente está colocando ordens de maneira aleatória. Mas você já consegue ver a quantidade de
É errado eu falar isso, né? Mas qual que é a força dos compradores com candles sequenciais, né? E o quanto isso aqui... Olha, inclusive esse aqui é o padrãozinho de 3 velas, né? Que pra cima é 3 soldados brancos. Então você já consegue, inclusive, ver... E olha que eu não lembro mais de muita coisa, tá? Porque no dia a dia você não vai utilizando e essas perguntinhas de faculdade vai ficando pra trás. Mas olha que interessante, como você já começa a ver que a força dos compradores, ela é maior, né? Do que a dos vendedores. Sendo assim, enquanto não perder, né, uma região interessante... Como, por exemplo, se não perder aqui, vai continuar subindo. Se não perder aqui, vai continuar subindo. Mais ou menos, tá? Mas olha só que interessante. E... olha lá, ameaçou perder, foi um falso rompimento, voltou a subir. E olha só que interessante, cara. Isso aqui, pô, eu achei demais. Por isso que vocês estão entendendo, né? Por que eu quis vir aqui fazer um vídeo. Olha aqui, ó. Brigando dentro de uma... né, se tá aqui embaixo, seria uma... acumulação, né? E assim que ele faz um pré-rompimento, né? Olha a confirmação dele aqui. Cara, eu achei espetacular. Olha a confirmação, cara. Esse cara aqui é uma barra de ignição partindo, né, depois de um pullback, de um rompimento, cara. Pô, padrãozinho, batata aqui, ó, bem aqui. Pô, se tiver com volume alto, era pra comprar mesmo, tá ligado? Cara, eu tô impressionado. Eu achei muito massa. E eu confesso que por ter um pouquinho de ranço do mercado, sim, vocês não ouviram errado. Eu já... mudei muito a minha cabeça com o mercado, etc e tal, mas eu comecei a ficar meio... entendeu? Mas enfim, vamos seguir. Like, remember, our traders are random. There shouldn't be any patterns here. So this is a real pattern. Ele tá falando, né, de um canalzinho de alta que acabou aparecendo lá nos testes, né? And our simulation is recreating it through pure mathematics. Ó, dá pra ficar aqui, ó, virar a cabeça dele, ó. Alright, I'm checking it out, but it's not what I was expecting. Let me draw this real quick. So this sort of aqui looks seria like que nonsense, cabeção, but if I não bring lembro. Ah, over tá. this, Não, mas aí é muita So coisa I've na actually found cabeça. a bunch of Aqui these, sim, and ó, they o ombro, literally cabeça e ombro play até out vai, ó, according essa to aqui rules. tá alto, ó, In the real beleza. world, markets Né, are mas tem driven by muita a coisa rule. aí, It tá? keeps track of Em all algum the momento aqui available vai falar do offers, cupping and handle, né? that's Tem muita really gente que what we adora plug into operar, our que é um simulation. padrão que o But I'm preço faz curious assim, what depois kind faz of assim, impact supostamente this ele deve order book continuar o preço has para on cima. price. Esse For padrão aqui, instance, gente, do the desapega, tá? blocks Ele of tem uma chart taxa de have a huge continuidade de order that's 50%. preventing Ou the seja, price from moving é up. muitas The velas para only criar o way to figure padrão this e out is você to tem 50% de visualize chance the de ir. order book É, history. cara e So coroa, we'll não draw compensa, out então each não one of se these usa order coisa desse bars, tipo. and then we can Aí make aqui them ele ainda vai more or fazer, less ele vai explicando mais complete ou menos como é que based on the size funciona, of que ele the mudou para order. outro sistema Handle, para... it all Ah, shows ali, up ó, right. ele falou um This pouco is ali sort of a do... weird U-shape. Bem aqui, ó, né? Ó, pode ser assim, né? Ela é torta e tem gente que vai interpretar também assim, tá? Ah, e aqui ele deve continuar. Balela, tá? Isso aí no mercado americano às vezes até acontece. Mas o problema, gente, com esses padrões que precisam de centenas, às vezes, de candles, é que você tá sujeito a confiar numa única peninha ali, numa pedrinha que dá um rompimento, tudo pra configurar. Não dá, gente. Para, né? Para. É mais fácil configurar. Aqui, ó, não, teve uma pernada de alta, a gente teve aqui uma bandeirinha e essa pernada ela deve repetir para cima, né? Então, coisas assim, ó, aqui ele veio, voltou muito agudo, não compensa pegar o rompimento que pode ser falso e voltar, né? Então tem algumas regrinhas que são melhores, né, para você levar em consideração. Por exemplo, se aqui fosse um fundo, você sabe que assim que as médias rápidas se alinharem, você pode tentar buscar compra aqui. Se isso aqui fosse um suporte, né? Da mesma maneira, aqui foi uma resistência. Se isso aqui fosse mesmo olhando lá para trás, uma resistência muito relevante, a partir do momento que você tem um gatilho de venda aqui, tudo bem que daria stop nesse caso. Show, ótimo, beleza, né? Tá dentro do que tem que ser. Mas aqui você poderia sim buscar opções de venda. Claro, teriam que confirmar pelo... Eu não sei se isso aqui é volume, tá? Aqui já é meu automático olhar para baixo, buscando o volume das coisas, mas provavelmente seja. Eu nem tinha percebido nisso, tô vendo aqui agora com vocês, mas enfim, né? Pô, deu um gatilho de venda aqui, se tiver correspondendo tudo certinho, e ó, ele chegou esticado, deu gatilho, provavelmente aqui seria uma venda, né? Se tiver o volume alto aqui, que aparentemente parece que tinha, mas enfim, é um mercado de mentira, difícil dizer, né? Mas, aqui ó, é isso, tá? Gente, tem muita coisa aí que começa a ir muito para a área esotérica do negócio, tá? Ó, ombro, cabeça e ombro funciona ok, dependendo das coisas ali, aí continuidade e tal, tudo, tem muita coisa que tem nome trocado, mas significa a mesma coisa, tá? Nossa, esse jogo é muito massa. Jogava isso aqui no Xbox 360, Plants vs Zombies. Cara, muito massa. Mas vamos mais pra frente aí, vamos lá. Now, technically, none of these traders care about what the price used to be. They place orders. Aqui ele tá falando que geralmente o pessoal não liga pra onde o preço tava, tá preocupado onde o preço pode chegar, etc e tal. Ele tá explicando mais algumas coisas do funcionamento da lógica lá, né? Só que ele chega numa conclusão meio interessante. Aqui ele tá falando sobre a parte de resistência, mas na verdade é suporte aqui embaixo, tá? Resistência é quando a gente tem a parte de cima. Agora, ele pode ter usado o termo resistência para falar assim, uma resistência do preço, né? Não cair mais. Não o nome literal
da análise técnica, que a parte de baixo seria suporte. Eu sempre falo, né, para não confundir, a resistência do chuveiro é para não deixar passar acima de 220 para não queimar o chuveiro. Então a resistência é para não deixar passar para cima, né? E quando você põe uma televisão na parede, para ela não cair, a tua televisão ela vai estar num suporte. Então você põe a TV num suporte para não cair. Pois bem, aqui é um suporte para não deixar o preço cair, né? Então é isso. Então às vezes você pode ter dito resistência aqui, mas é na questão de... É uma resistência que o preço encontra ali na faixa, né, do preço ali para não cair mais. Aí pode ter sido isso também, tá? Não vamos ficar aqui também, né, cagando regra. Não queria falar as palavras, mas enfim. So, technically, resistance lines are a total mathematical principle. E aí ele começa a falar, ó, que aparenta ser mesmo uma questão matemática, olha só. E aí aqui ele nem entrou no campo sobre Fibonacci, né? Cara, e Fibonacci é uma bruxaria. Tem que tomar cuidado, né, porque ela é bem sapequinha, tá? Porque ela aceita qualquer coisa, então toma cuidado, quem usa só Fibonacci para operar. Now, I'll be totally honest, when I set out making this simulation and this video, I did not expect this result. I genuinely thought that we were going to find out that patterns are fake, you know, and I was trying everything I could to make it not work. I tried introducing psychology and doing anything to show that the random trading would not create patterns. I just basically proved that in real life, the markets are driven by people who are... Aí, ó, é o que eu tô falando, turma. Ó, pra quem tem dificuldade, galera, focar nesses pequenos padrões de poucas velas. Né, e vai te ajudar muito. Tô falando por experiência própria, gente. Pode fazer o teste. Operar com gráfico bonito assim, é bonito, é legal, pô, show de bola. Mas põe uma médiazinha de 9 aí, cara, só para você ver a tendência em tempos mais curtos. Você tá nos 5 minutos, você vai saber como é que tá lá no 2 minutos. Né? Põe uma média de 20 para você ver. A de 20 ou 21 é a mesma coisa. A de 21, ela é a tua bússola do tempo atual. Você tá nos 5 minutos, você tá vendo como tá a tendência atualmente. Você foi para os 60 minutos, a média de 21 vai mostrar como é que tá a tendência dos 60 minutos. Então, diferente de qualquer outras médias, a média de 20 ou 21, ela sempre vai mostrar o teu tempo atual, a tendência do tempo que você tá. E aí numa dessa, turma, vocês estão aí, tá vendo que o preço tá com as médias assim, ó? Quem que tá ganhando aqui, gente? Isso aqui tá tudo Deus dará aqui, Deus me livre, cara. Pega essas coisas e vai embora. Agora você vê que, pô, tá vindo, né? As médias viraram. Aí vem até a média mais longa, já fez assim. Pô, bateu aqui, essa média rompeu, partindo da média de 9 aqui, ou tem uma VWAP passando perto aqui, no caso não teria, talvez, a não ser dependendo do horário do dia, talvez aí poderia ter. Mas enfim, né? Rompeu aqui e o volume dele é mais alto do que o pessoal que tá aqui dentro, né? O volume tá tudo assim baixinho, ó. E aí esse cara aqui que foge, ele tá com o volume assim, ô amigão, é venda, bate stop aqui, né? Pode projetar uma coisa pelo menos 1 para 1, né? E você vai ter um risco retorno um pouquinho maior de 1 para 1. Pode pegar 1 para 1? Pode. O problema é que você vai ter que sempre ter uma taxa de acerto acima de 56, 50 e... Ai, me fugiu agora. 56, 50 e... 55, 58% de acerto. Não, 58 não. Acho que é 56 ou 54 ponto alguma coisa de acerto. Porque mesmo que seja 1 para 1 certinho, você tem algumas taxas, elas não vão entrar na equação, só estou avisando. Né? Mas você tem algumas coisas ali que às vezes a corretora dá uma atrasada, aí tem um probleminha no envio de ordem, uma coisinha ou outra que pode te pegar. Tá? Então, colocando num cenário prático, real, se você tiver 51%, se tiver uma estratégia com 51% de acerto, você talvez não vai fechar positivo. E é complicado porque a gente vive num mundo de narrativas, né? E um dos maiores livros de trade do mundo, eu não lembro qual é, eu só lembro da frase que ficou muito gravada aqui, que o cara falava assim, me deu uma estratégia de 50,5% ou 50,5%, eu não lembro como é que está escrito exatamente, mas não é nem 51% de taxa de acerto, é 50,5% de acerto que eu apenas vou ficar milionário um pouquinho mais demorado. Né? Eu traduzi tudo porcamente, mas vocês entenderam. Na prática não é... Quer dizer, no mercado financeiro talvez possa ser, eu não posso falar porque eu não opero no mercado financeiro. Não tenho nada contra, o que eu tenho é preguiça, tá? Enfim. Mas na prática não é bem assim, tá? No mercado nacional aqui, na nossa B3 aqui, mini índice mini dólar, turma, pode botar na cabeça que vocês vão ter que ter operacionais aí que estão entregando no mínimo 58%, 60% e é baixo, tá? Não é um valor muito bom não, dependendo do teu risco-retorno aí fica ok. Mas 58%, 60% mais aí, né? Para você conseguir ter um resultado interessante aí. Se não, amigo, você vai ficar naquele sentimento estranho de que ganha e perde, e sempre está muito levemente positivo ou no 0 a 0. Não vale muito a pena não, tá? Então, turma, e aí acho que acabou o vídeo, eu acho, né? Não tem muita coisa aqui pra falar, mas eu achei um vídeo muito massa. Olha que legal isso aí, ó. Né? Mas eu não gosto muito desses padrões que precisam de muita coisa, não. Tá? Ajuda se você tiver uma média, tá? Aí você tem um pouquinho mais, ó, ombro, cabeça e ombro, né? Perdeu a linha do pescoço aqui,
Ó, o candle de confirmação. Não é esse aqui porque ele veio esticado, certo? Né? Jamais poderia ser esse cara aqui porque ele veio desde aqui de cima sem respirar. Então espera ele respirar. Esse aqui seria? Esse cara aqui seria? Não, né? Muito pequenininho. Então esse aqui seria. Então a venda aqui, o stop pode ser nele ou aqui em cima para ficar técnico. E aí você vai pegar uma projeção, né, de alguma perna aqui, alguma coisa e ver. Ou, né, tem gente que pega isso aqui e replica para baixo, né? Fica muito grande e tal. Dependendo do horário do dia, você nunca vai chegar nos alvos. Mas enfim, né? É que eu tô dando pitaco aqui de coisa que nem era pra falar, mas enfim. Buying and selling, which solidifies that the reason patterns show up at all is based purely on how the order book fills up. Aí aqui já entra numa outra coisa que eu tô estudando agora, por coincidência já tem 2 semanas. Né, que é uma outra coisa que eu não vou me aprofundar porque eu ainda tô estudando. Mas achei bem massa. Nonsense trading means that most stock market traders are kind of bad at trading, which makes sense. There wouldn't be. Aqui não sei se vocês entenderam, tá? Mas o que ele tá falando é que provavelmente o porquê do mercado funcionar do jeito que ele funciona hoje é porque a grande maioria é péssima no que faz. Né? E a maioria sempre perde, por isso que resistem aqueles padrões. Porque o padrão só existiu quando ele deixou tudo funcionando de modo extremamente aleatório. Então, se é assim, logo, né, o mercado ele provavelmente funciona assim. Porque, claro, tem a influência dos grandes players lá. Né? Quando entra um volume muito grande, principalmente quando entra um volume de dinheiro, e isso é muito interessante, que é o que eu estou aprendendo agora. Estou amando aprender essa parada de fluxo. Mas não é a movimentação do preço em si, mas é os pontos de entrada de dinheiro, né? Comprador ou vendedor, que são lugares para a gente ficar com um pouquinho mais de atenção. E sendo assim, a grande, mais gigantesca e avassaladora maioria acaba perdendo, até por isso acaba sendo o movimento mais parecido com o da simulação. Afinal de contas, se todo mundo ganhasse, ou se tivesse tudo alinhadinho, ficaria igual aquele gráfico do cachorro quente que ele fez. Ninguém ia sair do lugar, porque tá bom para todo mundo. Eu quero vender a 5,5 ou a 4,95, e tem gente que pode comprar 4,95, se não tem, ele compra a 5,5 ou a 5. Então o preço fica sempre ali e não sai do lugar. Né? Por que acontece isso? Porque, enfim, acho que vocês entenderam, não vou repassar o vídeo de novo aqui falando, né? Enfim, aí aqui ele fala que ele vai começar, ele tem lá, inclusive tá na parte lá dos assinantes dele lá para baixar, para brincar. Né? Ele fez até um módulo lá que você consegue operar, né, com dinheiro de mentirinha, tudo achei bem massa. Né? Mas enfim, é isso. E aí, turma, fica aquela, né? Será que é mesmo aí tudo... Cadê? Não tem aqui um negócio para deixar? Não tem. Mas enfim. Será, então, que existe mesmo essa coisa de respeitar padrões do mercado financeiro, ou é tudo coisa da nossa cabeça? Aí, gente, eu só vou acrescentar uma única coisa, porque a gente viu que realmente de modo aleatório aparecem esses padrões. Mas, turma, o preço, por exemplo, né? Uma Coca-Cola está custando aí uma latinha, vai de 6 a 8 reais, dependendo do lugar. Amanhã, não interessa o que aconteça, ela não vai estar custando 50 pau. Então, sempre tem um limite para as coisas acontecer. Dentro do mercado também é assim. Vão ter limites, beleza? Agora, o que acontece? Quando ele fala principalmente da parte de suporte e resistência ali, quando é uma galera que está começando, às vezes não entendeu que aquela região o preço não consegue cair mais que aquilo. Então, aquela é uma região relevante para quem fez aquilo acontecer, para quem colocou dinheiro na compra naquela região em que o preço não cai mais. Como é que eu faria isso aqui? Deixa eu pegar uma tela aqui. Tá bom. Né? O preço, né, até quem está ali buscando entender um pouco mais, viu que o preço não consegue cair acima daqui. Né? Tem gente que ainda não percebeu, e o preço está aqui agora. Ó, né? Só que conforme vai passando o tempo, se o preço bater aqui de novo e voltar a subir, opa, então ele bateu e voltou. Se ele começar a vir de novo aqui, pessoas que ainda não tinham se tocado podem começar a entender que aqui provavelmente vai querer repetir esses padrões. E aí, cada vez mais, vai ter mais dinheiro na ponta compradora, ou seja, pessoas querendo comprar aqui para repetir o padrão para cima. Então, acaba sendo aquela, tem até um termo, isso é profecia autorrealizada, uma coisa assim, cara. Tem um termo para isso que eu esqueci, que não é do mercado financeiro, mas é utilizado aqui dentro para isso. Profecia autorrealizada, uma coisa assim, que é o quê? O preço não ia repetir isso daqui. Mas como o pessoal viu que repetiu só 3 vezes e poderia ter sido totalmente coincidência, né, a quarta vez acaba sendo real porque muita gente viu acontecer 3 vezes e acaba fazendo a quarta e a quinta e a sexta até o momento que não vai servir mais. Né? Então é isso, quanto mais tempo o preço fica dando dicas ali, até quem é mais bobinho, vamos colocar assim, começa a entender, opa, aqui é uma região assim, assim, assado. Então é essa a leitura que tem também. Então ele tirou a parte psicológica aqui, colocando robôs que operam de maneira totalmente aleatória? Sim. Aconteceu do gráfico ficar idêntico ao nosso? Sim. Significa então que não existe a parte psicológica? Não. Tá? Não, porque eu sei, eu me conheço, eu não posso falar outra coisa, né, que não seja
Quando eu percebo uma região, eu sei que eu vou agir em cima daquela região. E eu, psicologicamente, não faz nenhum sentido para mim não fazer aquilo, sendo que é uma região que está confirmada. É claro que ela precisa respeitar alguns parâmetros, não é porque encostou lá você vai comprar, né? Então, assim, existe também a parte psicológica, mas ela não anula toda a parte técnica e randômica, que inclusive ele conseguiu simular isso criado do zero, né? Foi o Big Bang ali do mercado financeiro, em que ele mostrou que colocando operadores de maneira totalmente aleatória, você tem um mercado idêntico ao nosso, e provavelmente, né, o nosso mercado acaba sendo um pouco assim, porque a grande maioria, e eu tenho compromisso agora, turma, mas vai dar tempo de finalizar o vídeo, a grande maioria talvez opere de modo randômico, ou porque não sabe o que está fazendo, ou, é o ponto que eu acredito aqui, sim, tem muitos que não sabem o que estão fazendo, mas o ponto aqui também muito interessante é que existem quase que infinitas maneiras e metodologias diferentes para operar o mercado financeiro. Tem metodologia que em ponto X vai dar compra, e outra metodologia completamente diferente, que tem alvos diferentes, que tem pontos diferentes ali, naquela região, na mesma região X, em vez de comprar, vai vender. Só que um tem um alvo maior, o outro tem um alvo menor, um tem um stop maior, outro tem um stop menor, então às vezes dá gain para um, o outro passa calor, depois ele volta e dá gain para o outro, e os dois saíram ganhando. Olha só como é que pode. Pois é, o mercado ele tem esse paradoxo, tá? Então eu também colocaria mais esse fator que eu acabei de lembrar, que são as quase infinitas maneiras diferentes de metodologias existentes e que são criadas quase a toda semana, apesar que já está chegando no limite, mas tem, né? Maneiras novas de reinventar a roda para operar o mercado financeiro, até mesmo um cara e coroa, e aí é isso, né? Você vai ter gente com diferentes necessidades, com diferentes interesses nas mesmas regiões, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho diferente, mas eu gostei pra caramba. Bom, se eu achar coisa legal assim pra fazer, eu vou fazer. Se você quiser mais conteúdo, comenta aí e fala pra mim se gostou ou não, dá um joinha, dá um like, compartilha, comenta. Tudo. Me faz um pix, me manda um beijo, me diga que ama. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, forte abraço e até. Tem que pausar aqui, eu esqueci. Me desculpa. E corta.